Olá, dando continuidade ao nosso conteúdo da fisiologia humana, nós vamos falar um pouco sobre o controle da postura e da locomoção. Quando falamos de controle da postura e da locomoção, estamos falando do controle nervoso sobre a musculatura estriada esquelética. Então, dentro desse contexto, estaremos diretamente estudando a influência de três estruturas sobre o desempenho dessa função, a manutenção da locomoção, a correção da locomoção e da postura, que são o nosso cérebro, basicamente o nosso córtex cerebral, o cerebelo, que são realmente centros motores, além do sistema vestibular, que é um centro sensorial, mas que conduz informações de extrema importância para as correções motoras. E qual a importância de conhecermos esse controle da postura da locomoção? Então, além de realmente identificarmos como é desencadeado esse processo, é importante perceber que alterações nesse funcionamento, em qualquer fase desse processo, vai culminar em alterações fisiológicas, em patologias que entre elas, podemos citar síndromes vestibulares, onde podemos identificar a manifestação de nistagmo, inclinação de cabeça, justamente pela falta de ajuste que o sistema sensorial permite ao sistema motor. Então, a ausência da informação sensorial para os ajustes motores. Além de também alteração de marcha, alterações proprioceptivas, que são decorrentes de lesões na porção motora desse sistema nervoso central. Constituindo o sistema motor somático, vão haver, primeiramente, os neurônios motores superiores, que vão formar os sistemas piramidal e extrapiramidal. Então, nesses neurônios motores superiores ocorre a condução dos planos motores. Posteriormente, esses farão sinapse com os neurônios motores inferiores, na região do medula espinhal ou do tronco encefálico, dependendo do trato motor que estará se trabalhando. A junção neuromuscular, que é justamente a sinapse que vai ocorrer, a região sináptica, para que ocorra o processo sináptico entre o neurônio motor inferior e a musculatura estriada esquelética e o músculo estriado esquelético propriamente dito. E qualquer local desse é passível de sofrer alterações. Então, de se manifestar patologias a partir de alterações nessas regiões. Os neurônios motores inferiores alfa, eles são aqueles que inervam as fibras extrafusais, que são as fibras que têm capacidade contrátil. São aquelas que realmente são responsáveis pela contração muscular para a execução da postura, para a execução da locomoção. Consequentemente, os neurônios motores inferiores alfa, por inervarem as fibras musculares extrafusais, são aqueles que desempenham a função motora. Enquanto que os neurônios motores inferiores gama, eles inervam as fibras intrafusais, que são fibras que não têm uma grande capacidade contrátil. Então, são fibras com pouca capacidade de contração. Então, elas apenas vão auxiliar os neurônios motores inferiores alfa. Havendo lesões nos motores inferiores alfa, obviamente, não haverá sinapse na placa neuromuscular. Em virtude disso, a musculatura ela não vai conseguir se contrair e o indivíduo vai manifestar, consequentemente, paralisia. Além disso, é observada a atrofia muscular. Atrofia muscular essa, perda muscular essa, que se deve à ausência da inervação, à ausência de chegada de impulsos nervosos para estimular essa musculatura. Em virtude disso, muito do que é feito é a estimulação através de pequenas descargas elétricas, utilizando-se aparelhos para que minimize-se o processo de perda muscular em virtude da falta de inervação decorrente da lesão de neurônios motores inferiores. Outra característica de lesão de neurônio motor inferior é a perda do arco reflexo medular. Haja vista que o arco reflexo ele é formado pelo aferente sensorial primário, interneurônio, com a presença ou não do interneurônio, e o neurônio motor inferior. Então, se o neurônio motor inferior ele está lesionado, obviamente, o aferente sensorial primário ele não consegue estimular
esse neurônio motor inferior, ele não consegue interferir sobre esse neurônio motor inferior para que haja o arco reflexo. Então, uma característica bastante típica da lesão do neurônio motor inferior é a perda do arco reflexo medular. Quanto aos neurônios motores superiores, esses vão formar os sistemas controladores da postura, da locomoção e também sistemas auxiliares a esses dois primeiros. Então, como sistemas controladores da postura e da locomoção, nós temos o sistema piramidal, que vai controlar a questão da locomoção. Então, é nesse sistema que ocorre a geração do plano motor de locomoção e a condução desse plano motor. E o sistema extrapiramidal, que é responsável pelo controle da postura. Já o sistema cerebelar, né, que obviamente pelo próprio nome ele é formado lá no cerebelo, ele é formado pelo cerebelo, melhor dizendo, esse sistema cerebelar ele vai ser um sistema auxiliar aos dois primeiros, visto que ele vai fazer a correção dos planos motores. Então, os sistemas de controle de postura da locomoção vão ser o sistema piramidal e extrapiramidal auxiliados pelo sistema cerebelar. O sistema cerebelar é apenas um sistema de auxílio, é um sistema complementar. E o que acontece na lesão de neurônios motores superiores? Então, se o neurônio motor superior ele é responsável pela condução do plano motor, que é aquilo que é desejado, né, para que ocorra a contração muscular postural ou de locomoção, obviamente não haverá um controle adequado dessa contração muscular. O plano motor conduzido vai ser equivocado ou vai estar ausente. E dependendo do local da lesão, da intensidade dessa lesão, as manifestações vão ser variadas. Então, por exemplo, a movimentação inadequada ela sempre vai acontecer, porque o plano motor conduzido, né, vai estar inadequado, vai estar ausente. Então, se a lesão ocorre na região medular, na região da medula espinhal, ocorre a fraqueza abaixo da lesão, porque não chega a informação do plano motor para fazer sinapse lá com o neurônio motor inferior. Então, por isso, a fraqueza abaixo da lesão. Se é no cérebro, pode se manifestar convulsões, rigidez, marcha em círculo, marcha equivocada, déficits proprioceptivos e por aí vai. Bem observada por meio como consequência da lesão do neurônio motor superior, a atrofia muscular, só que nesse caso não é por falta de inervação, mas sim por falta de uso. Então, é uma atrofia por desuso. Por outro lado, na lesão de neurônios motores superiores, não é observada a perda do arco reflexo medular. Isso porque, como já dito, o arco reflexo medular ele é formado por um aferente sensorial primário, que é um neurônio sensorial, né, o aferente sensorial primário, que traz a informação sensorial, e através de um interneurônio ou não, ele vai estimular o neurônio motor inferior. Então, se o arco reflexo ele está se a estrutura do arco reflexo medular ela está intacta, consequentemente, o arco reflexo se mantém, porque a lesão, nesse caso que a gente está falando, é de neurônio motor superior. Então, a lesão superior não vai ter comprometimento do movimento, da postura, mas o arco reflexo ele é mantido porque a estrutura dele está íntegra, que é o aferente sensorial primário sem interneurônio e o neurônio motor inferior. Resumidamente, o que é locomoção e o que é postura. Então, no caso da locomoção, quando a gente fala do controle da locomoção, a gente está falando de movimentos aprendidos, voluntários, conscientes e hábeis. Ou seja, se ele é hábil, se ele é consciente, ele é uma informação que vai partir do córtex cerebral, que é a estrutura, né, do sistema nervoso central, que permite a consciência. Então, tudo que chega ao córtex cerebral chega ao nível da consciência, por isso que a gente sabe que está claro, está escuro, porque a gente tem o córtex visual. Então, chega a informação no córtex visual, então, informação sensorial, e tudo que sai dele também, né, que aí é a questão motora, também é consciente, também é voluntário, também é aprendido, também é hábil. Então, consequentemente, né, a gente vê que a locomoção é um controle, né, uma resposta motora que se dá lá, que parte lá do córtex cerebral. E aí essa locomoção, ela ocorre, né, basicamente com interferência nervosa sobre os músculos flexores.
Por outro lado, a postura diz respeito ao tônus muscular postural, que é antigravitacionário, subconsciente e involuntário, envolvendo especialmente músculos extensores, que são grupos de músculos que se concentram bastante na região de coluna vertebral. Então, quando eles se contraem de forma mais vigorosa, mais continuada, eles mantêm a postura desse indivíduo. Então, se são movimentos subconscientes e involuntários, eles não partem do córtex cerebral. Então, de onde que partem essas informações nervosas controladoras da postura? A gente vai ver mais para frente, mas já adiantando, como não é consciente, como não é voluntário, ela não parte do córtex cerebral, mas sim do tronco encefálico. Pelo que já foi dito, já dá para perceber que, para ver o movimento, seja postural, seja de locomoção, é preciso que ocorra a estimulação, a excitação da musculatura esquelética. E isso só é possível através do plano motor. Então, o plano motor gerado, ele é conduzido ou através também do arco reflexo, né? Mas aqui a gente está falando de controle de postura e locomoção, não está falando de reflexo. Então, através desse plano motor, que é conduzido, que gera, né, que vai estimular um processo sináptico lá no neurônio motor inferior, a gente vai ter a estimulação do músculo estriado esquelético através de uma sinapse colinérgica, sendo o neurônio motor inferior alfa responsável pela efetiva contração muscular, também como a gente já comentou. Então, aqui só mostrando essa condução da informação nervosa, né, do plano motor, até que haja contração muscular. Então, inicialmente é gerado o plano motor, seja no tronco cefálico, seja no córtex cerebral. No tronco encefálico, se for postural, no córtex cerebral, se for controle da locomoção. E aí, esses neurônios motores superiores, conduzindo essa informação motora, eles vão realizar a sinapse com o neurônio motor inferior, e aí lembrando que o alfa é o principal, porque é ele que vai inervar as fibras extrafusais do músculo estriado esquelético, estimulando contração vigorosa. Então, a gente vai ter a contração muscular, seja postural, seja de locomoção. E, além disso, né, desse controle da postura da locomoção, a gente também tem os arcos reflexos. O que é que muda aqui? A gente não precisa do plano motor. O arco reflexo, ele é uma resposta ao estímulo sensorial. Então, o estímulo nocivo, particularmente, né, e também o estímulo térmico. Então, esse estímulo sensorial, ele vem e vai estimular diretamente na região da medula espinhal o neurônio motor inferior. Então, aqui a gente não tem a necessidade, não tem o envolvimento do plano motor. Para que o movimento, ou seja, para que a postura e a locomoção elas sejam apropriadas, né, a gente tem que ter a associação entre controle do cérebro, do encéfalo, na verdade, né, do nosso sistema nervoso central, envolvendo o córtex cerebral e tronco encefálico, que é o sistema piramidal, o sistema extrapiramidal, e ainda as correções desses planos motores pelo cerebelo, principalmente, né, não é o único centro, que vai receber, inclusive, várias informações sensoriais em relação à visão, à audição, tato, né? E ao próprio sistema vestibular. E é esse conjunto que vai fazer com que o movimento ele ocorra de forma adequada. No que se refere ao cérebro, né? Esses sistemas que controlam a questão motora, somática, eles são, como a gente já comentou, o sistema extrapiramidal e o sistema piramidal. O sistema extrapiramidal, ele se caracteriza por ter as fibras motoras, né, por ter os neurônios motores superiores se originando e inervando neurônios motores inferiores do mesmo lado do corpo. Então, ele se originou do lado esquerdo, ele inerva do lado esquerdo lá a fibra motora inferior. Então, ele não tem cruzamento, diferente do sistema piramidal, que a gente vê esse cruzamento que justamente faz esse formato de pirâmide, lá na região do bulbo. Então, se a gente tem uma lesão no cérebro, né, na região piramidal, no sistema piramidal, do lado direito, ela se manifesta do lado esquerdo, que é contralateral, por conta do cruzamento, tá? Então, quando a gente fala de sistema motor somático,
a gente está falando lá dos controles do sistema extrapiramidal e piramidal. Extrapiramidal, postura, piramidal, locomoção. Mas a gente precisa lembrar, né, que os sistemas cerebrais eles são subdivididos em motor somático e autônomo, sensorial e ainda da consciência. Então, aqui o sistema piramidal, mostrando, né, esse cruzamento dele, que dá esse formato de pirâmide. Então, o sistema piramidal esse é responsável pela geração e condução dos planos motores de locomoção, por isso eles controlam os músculos flexores, que são aqueles que estão bastante concentrados na região dos membros e vão envolver, né, esses movimentos voluntários. Por que voluntário? Como a gente já comentou, são voluntários porque partem do córtex cerebral. Então, são planos motores gerados no córtex cerebral e tudo que se origina ou que chega ao córtex cerebral chega ou sai ao nível da consciência. E esse sistema piramidal, assim como o nosso cérebro como um todo, né, tanto o mapa somatosensorial como o mapa somatomotor, eles não são constantes, eles vão se modificando, eles vão sendo refinados, eles vão sendo desenvolvidos. Então, por isso que ele não é constante entre os indivíduos. Dependendo da atividade motora que aquele indivíduo desenvolve, ele vai sendo modulado, ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo formado, digamos assim, né? Então, a depender do local da sinapse com o neurônio motor inferior, são formados diferentes tratos. Tratos são conjuntos de neurônios dentro do sistema nervoso central. Então, consequentemente, o sistema piramidal, o sistema extrapiramidal, né, o sistema cerebelar, ele é formado por tratos, que são conjuntos de neurônios dentro do sistema nervoso central. E aí, esses tratos do sistema piramidal, como todos se originam do córtex cerebral, o que vai mudar a denominação deles é o local de chegada. A gente tem dois tratos piramidais. Um trato que sai do córtex cerebral e chega à medula espinhal, e outro trato que sai do córtex cerebral e chega ao bulbo. Consequentemente, né, lembrando que ele sai do córtex cerebral e chega na medula espinhal, o nome dele vai ser trato córtico-espinal, enquanto que o outro, né, córtico-bulbar. Além desses dois, que realmente são tratos do sistema piramidal, existe um trato auxiliar, que é o trato córtico-pontino-cerebelar. Esse trato é responsável por levar o plano motor oriundo lá, gerado lá no córtex cerebral, até o cerebelo, para que ele faça os ajustes necessários para esse movimento pretendido. No caso do trato córtico-espinal, né, que sai lá do córtex cerebral e chega na medula espinhal para fazer sinapse com o neurônio motor inferior, ele é responsável pelo controle da cabeça para baixo. Quem controla a nossa postura, ou que controla a nossa locomoção, perdão, é o trato córtico-espinal. Que, como a gente já falou, né, por fazer parte do sistema piramidal, ele sofre o cruzamento lá na região do bulbo. No caso do trato córtico-bulbar, né, ele sai lá do córtex cerebral e vai para a região de bulbo, onde também ocorre o cruzamento dessas fibras. E lá na região do próprio bulbo, a gente tem a sinapse com o neurônio motor inferior. No caso desse trato, ele vai controlar a locomoção da região de cabeça, então cabeça e olhos. E o trato córtico-pontino-cerebelar, que também cruza, né, na região da ponte, esse é responsável, como já comentei, é um trato auxiliar, ele não faz parte do sistema piramidal, mas ele auxilia porque ele pega o plano motor e conduz até o cerebelo, para o cerebelo fazer as comparações necessárias, que a gente vai falar mais para frente como ocorre, para que ajuste esse plano motor para que o movimento saia de forma adequada. Então, dessa forma, o cerebelo, a gente já deve lembrar, né, que ele não é um sistema de geração de plano motor. Então, consequentemente, ele não desempenha papel na postura e na locomoção. Ele não é responsável por determinar, melhor dizendo, a postura e a locomoção, porque ele não vai gerar o plano motor. Essa função é cabível ao sistema piramidal e ao extrapiramidal. O que ele faz é o ajuste, porque o cerebelo
ele é um centro que vai corrigir o plano motor. O que ele faz é comparar o movimento pretendido com o movimento executado, além de armazenar a memória motora. E aí ele vai fazendo essa comparação do plano motor com a memória motora e com o movimento executado. E ele vai identificando se o que foi pretendido está sendo executado de forma correta. E se não for, ele vai ajustando. Então, é um mecanismo de ajuste, ele não é responsável pela execução do movimento. O sistema piramidal, formado pelos estratos córtico espinal e córtico bulbar, né, são os neurônios motores superiores, ele vai lá fazer sinapse ou na medula espinhal ou no tronco encefálico com o neurônio motor inferior. E aí, esse neurônio motor inferior é ele que é o responsável por estimular a musculatura estriada esquelética, que no caso do sistema piramidal se destaca aí os músculos flexores. Aqui mostrando justamente o caminho, né, a condução dessa informação através do sistema piramidal. Então, nós temos o neurônio motor superior, formando os tratos córtico espinal e córtico bulbar, né? Então, o córtico espinal saiu lá do córtex cerebral e foi lá para a medula espinal, ao longo dela, fazer sinapse com o neurônio motor inferior. E o trato córtico bulbar até a região do bulbo, ambos cruzando na região do bulbo. A diferença é que o trato córtico espinal cruza no bulbo, mas vai descer lá a fibra, né, a terminação nervosa, ela vai ao longo da medula fazendo sinapse, enquanto que o neurônio motor inferior, enquanto que o trato córtico bulbar, ele fica realmente lá na região do bulbo. Quando tem esse cruzamento, vai haver sempre um interneurônio, e esse interneurônio é que media, digamos assim, a sinapse do neurônio motor superior com o neurônio motor inferior. E esse neurônio motor inferior, por sua vez, ele faz sinapse com a musculatura estriada esquelética, né, através da acetilcolina, é uma sinapse colinérgica, estimulando essa contração muscular. O que acontece se houverem lesões do sistema piramidal, desses neurônios motores superiores piramidais controladores da locomoção? Alterações no processo de locomoção. Então, muito do que se observa é fraqueza contralateral, porque lembra do cruzamento. Então, se lesou de um lado, se manifesta do outro. Então, a gente já sabe que a lesão não está daquele lado, está do lado contrário. Alterações de marcha e perda de propriocepção contralateral. Por exemplo, vira a mão e a mão não volta, né? Porque não tem essa resposta proprioceptiva. Sistema extrapiramidal, a gente vai ter o processo de contração muscular antigravitária, como foi dito. Então, é uma contração muscular para a manutenção do tônus muscular antigravitário, que é subconsciente e involuntário. Portanto, né, envolvendo aí o tronco encefálico e não o córtex cerebral. E esse controle, ele se dá, como a gente já comentou, sob músculos extensores, que são músculos que se concentram muito ao longo da coluna vertebral. Apesar da gente estudar separado o sistema piramidal e extrapiramidal, né, controlador da postura, controlador da locomoção, a gente tem que perceber que eles interagem diretamente um com o outro. Até porque não é possível manter um movimento adequado sem uma postura adequada. Então, como é que um atleta ele vai correr se ele não tem uma postura adequada? Então, como é que a corrida dele vai ser apropriada? Como é que uma bailarina vai desenvolver todo aquele movimento maravilhoso que ela desenvolve sem ter também uma postura adequada? Então, eles interagem diretamente entre si. Então, sistema piramidal e sistema extrapiramidal. Como é organizado esse sistema extrapiramidal? Então, como eu já comentei, o sistema extrapiramidal ele não tem origem no córtex cerebral porque ele é subconsciente e involuntário. Então, a origem dele é ao longo do tronco encefálico. Todos os tratos do sistema extrapiramidal, eles saem, né, iniciam-se no tronco encefálico e chegam até a medula espinhal, sendo eles 3 tratos. Esses tratos são os tratos retículo-espinal, que é um trato que parte da região reticular, que é uma região que fica no centro do tronco encefálico, lembrando que o tronco encefálico é formado por mesencéfalo, tronco
mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, no centro dessas regiões, de todo esse tronco encefálico, a gente tem essa regiãozinha chamada de região reticular, e é dessa região reticular que partem os neurônios que formam o trato retículo-espinal. E ao longo da medula espinal vão fazendo sinapses com os neurônios motores inferiores. O que é que esse trato retículo-espinal vai fazer? Ele vai agir particularmente sobre neurônios motores inferiores, né? Gama. E esses neurônios motores inferiores gama, sobre eles geram um potencial pré-sináptico excitatório para estimular uma contração mais vigorosa, auxiliando o trato, auxiliando assim a contração que é feita pelo alfa. Esse trato reticuloespinal, ele sofre muita modulação, né, de duas regiões que são os núcleos da base e o próprio córtex cerebral, que são modulações inibitórias. Então, a gente vai tendo essa regulação. E esse trato reticuloespinal, ele é responsável pela correção postural, pela manutenção postural do nosso corpo. Então, cabeça para baixo, que mantém a postura do nosso corpo adequada, é o trato reticuloespinal. Por sua vez, o trato vestibuloespinal, como o nome diz, ele parte de uma região chamada de núcleos vestibulares bulbares. Então, é a região do bulbo que ela recebe diretamente informações oriundas do sistema vestibular, que é um sistema sensorial. E esse trato, né, que se inicia nessa região dos núcleos vestibulares bulbares, ele vai também até a região da medula espinal, para fazer sinapse com neurônios motores inferiores alfa. Então, ele estimula diretamente uma contração muscular vigorosa, e essa contração muscular vigorosa, ela vai fazer a correção da região de cabeça e olhos, mas que, consequentemente, vai interferir na postura do nosso corpo como um todo. E o trato tectoespinal, que parte da região do mesencéfalo, que é chamado de tecto, né? Da região do tecto, e que vai fazer sinapse também na medula espinhal. Esse trato, né, na região cervical, esse trato ele também envolve correções de cabeça e de olhos, só que é uma correção de cabeça e de olhos para acompanhamento de campo visual. Ou seja, se a gente joga um objeto, né, e a gente involuntariamente acompanha, a gente está fazendo essa correção de movimento de cabeça e olho para a leitura de um campo visual. E isso estiver facilmente, né, quando a gente está viajando, o olho se deslocando na janelinha lá do carro, quando a gente está olhando para a rua, né, ele vai se deslocando justamente acompanhando esse campo visual. E existem testes também, né, para ver esse tipo de reflexo. O que lesões do sistema extrapiramidal vão ocasionar? Alterações posturais e, consequentemente, alterações na locomoção também. Então, movimentos anormais involuntários, alterações no tônus muscular, então mais flácido, mais rígido, e distúrbios de postura como um todo. Partindo agora para o sistema vestibular, né, como já foi comentado, o sistema vestibular ele não é um sistema motor, ele é um sistema sensorial. Mas assim como as informações oriundas do fuso muscular, da visão, da audição, do tato, eles são recebidos pelo cerebelo, assim como também o cerebelo recebe o plano motor, né, que é o movimento pretendido, e compara com os movimentos executados, que são todas essas informações sensoriais que chegam até ele por meio do fuso muscular, por meio das fibras sensoriais do fuso muscular, da audição, do tato, da visão, do próprio sistema vestibular, e ele capta essas informações e faz a comparação com o plano motor e também com a sua memória motora. Então, o sistema vestibular ele é de crucial importância como uma posição sensorial na correção da função motora. O sistema vestibular ele é um sistema receptor bilateral, porque ele está localizado nas orelhas internas. Então, ele se encontra dos dois lados da nossa cabeça. E isso é de suma importância para permitir ao cérebro a leitura desse deslocamento da nossa cabeça, né? Então, a gente tem essa localização, essa percepção, justamente por ele ser bilateral.
E qual a importância de se conhecer o sistema vestibular? Então, a gente já falou, que é essa interferência gigantesca que ele tem sobre a questão motora. Então, controle de postura e de locomoção, consequentemente. Além disso, ele é facilmente lesionado em relação ao sistema nervoso central. Então, é o mais fácil, por exemplo, né, da gente ter manifestações de nistagmo, andar em ciclo, inclinação de cabeça. É muito mais provável que a lesão seja nele do que seja no cerebelo ou no tronco encefálico. A organização do sistema vestibular, ela se dá com uma perfuração no labirinto, uma perfuração óssea, né, que é chamada de labirinto ósseo, então essa escavação óssea. Dentro dele, uma estrutura membranosa, que é o labirinto membranoso. E aí ele se organiza com três anéis, que são chamados de canais semicirculares, com a estrutura aqui das ampolas, e o utrículo e o sáculo. Dentro da região membranosa, dentro do labirinto membranoso, são encontradas células ciliadas. E essas células ciliadas, elas são sensíveis ao deslocamento. E é esse deslocamento que vai fazer com que ocorra a hiperpolarização ou despolarização das células nervosas a elas associadas, e com isso a percepção, a interpretação, na verdade, no nosso córtex cerebral dessa informação, para que esse córtex cerebral identifique o tipo de deslocamento que aconteceu, se for um deslocamento para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Além das células ciliadas, é encontrada dentro do labirinto membranoso a massa gelatinosa, junto com a endolinfa, e no utrículo e no sáculo, além disso, a gente tem os otólitos, que são cristais de carbonato de cálcio. Então, como é que essas células ciliadas, né, como é que ocorre esse funcionamento das células ciliadas? Então, como eu já disse, né, a gente tem os sistemas vestibulares dos dois lados, né, nas duas orelhas internas. E essas células ciliadas, né, elas são sensíveis ao deslocamento. Então, quando os cílios deslocam para um lado, que na verdade é em direção a um cílio principal, que a gente chama de quinocílio, a gente tem o processo de despolarização. Enquanto que, quando ela se desloca em oposição ao quinocílio, a gente tem a hiperpolarização. Então, se eu desloco a cabeça para um lado, a gente vai ter despolarização quando os cílios se deslocam a favor do quinocílio e uma hiperpolarização do outro lado que se deslocou contra esse quinocílio. Lembrando, né, o sistema vestibular se organiza com 3 canais semicirculares, o utrículo e sáculo. No caso dos canais semicirculares, eles são organizados em ângulo reto, o que permite uma perfeita identificação de deslocamento rotacionário. Seja um deslocamento rotacionário de aceleração, de desaceleração, e em qualquer direção. Esses canais semicirculares, eles começam e terminam na região da ampola e eles são ricos em células ciliadas, né, em massa gelatinosa, onde essas células ciliadas elas se localizam especialmente na região das ampolas. Então, aqui mostrando a capacidade dessa identificação do processo de deslocamento rotacionário, seja horário, seja anti-horário, seja de aceleração, seja de desaceleração. Por outro lado, o trículo e o sáculo, né, onde a gente tem não só a massa gelatinosa, a endolinfa, as células ciliadas, mas também os canais, mas também os otólitos, que são os cristais de carbonato de cálcio. Esses otólitos, eles funcionam como se fossem pedrinhas. E lembrando que a gente está num ambiente que tem gravidade, então eles sempre vão se direcionar a favor do centro da Terra. E é isso que também auxilia, né, a localização do nosso corpo. Então, os canais, ao contrário dos canais semicirculares, que vão identificar movimento rotacionário, horário, anti-horário, aceleração, desaceleração, os utrículos e os sáculos, eles identificam a questão de estática, de posicionamento estático e também de deslocamento em linha reta. Isso por quê? Os cílios presentes nos utrículos e nos sáculos, eles são cílios de tamanhos e de localizações diferenciadas, e também nós temos os otólitos. Então, se a gente tiver de cabeça para baixo, a gente identifica que está de cabeça para baixo, porque os otólitos, além do deslocamento dos cílios presentes naquela região, né,
na região da cabeça, que vai estar voltada para o centro da Terra, a gente tem a presença dos autólitos ali também. Então, o sistema vestibular, né, ele vai captar essas informações sensoriais através dos neurônios que formam o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervo craniano, e essa informação do nervo coclear, ela é conduzida até o bulbo, que é justamente onde a gente tem um trato postural, que é o trato vestíbulo espinal. Então, ele diretamente, a informação vestibular, ela interfere na postura, né? Na postura de cabeça e olhos. Além disso, do bulbo, essa informação é transmitida para outras regiões, como a região do tecto, para ter o reflexo vestibular, né, para correção de cabeça e olho, para acompanhamento de campo visual. Ela vai ser conduzida também para o cerebelo, para que haja essa comparação da correção motora, no caso postural, com o que está sendo pretendido para se fazer a correção, se for preciso. E aqui, mais uma vez, mostrando esse reflexo, que a gente chama de reflexo vestibular. Por que reflexo vestibular? Porque usa a informação vestibular para correção postural de cabeça, de olho, para acompanhamento do campo visual. Então, se isso é feito, se esse movimento de cabeça e olho ele é feito sem intenção, né, de forma involuntária, ele é um reflexo. E aí ele é um reflexo vestibular porque usa essa informação vestibular. Entretanto, não se deve confundir essa movimentação com o movimento voluntário. Aí não tem nada a ver com o reflexo. E quanto ao cerebelo, né? Como é que o cerebelo vai agir para esse controle da postura da locomoção? Então, o cerebelo, como a gente já falou, assim como o córtex cerebral, assim como o tronco encefálico, ele é realmente um centro motor. Entretanto, ele não é um centro motor gerador de plano motor. Ele é um centro motor responsável pela correção do plano motor. Esse cerebelo, por ser um centro motor, é formado por grupos de neurônios motores superiores. Apesar disso, né, como ele não gera plano motor, ele não é necessário para que o movimento ele seja executado. Ele é necessário para que o movimento seja corrigido, para que ele seja coordenado, não para que ele seja executado. Como que o cerebelo faz essa correção? Como é que ele faz essa coordenação do movimento? Então, a gente já comentou isso. O cerebelo ele recebe todas as informações sensoriais e motoras possíveis. Então, ele recebe o plano motor, que é o movimento pretendido. Que plano motor é esse? É uma informação nervosa gerada lá pelos neurônios motores superiores dos sistemas piramidal e extrapiramidal. Então, aquilo é o movimento pretendido. E ele compara com o movimento executado. Então, a pretensão é o eu quero, digamos assim, né? Eu quero executar. É o que o nosso cérebro vai falar. Seja a região de córtex cerebral, seja o tronco encefálico. E quando essa informação é conduzida até a musculatura estriada esquelética e ela contrai e executa o movimento, esse é o movimento executado. Como que o cerebelo tem acesso a esse movimento executado? Através das fibras nervosas sensoriais. Então, do aferente sensorial lá presente no fuso muscular, nos tendões, na pele, né? A própria visão, a audição, o tato também auxilia, o sistema vestibular. Então, toda essa informação do que foi realizado também é recebida pelo cerebelo. E aí ele compara o que eu queria fazer, o que o nosso sistema nervoso central queria fazer com o que foi executado. Bate? Não bate? Então, ele vai fazendo a correção. Isso é bem fácil da gente perceber quando a gente vê um bebê. Então, o bebezinho ele vai tentando, né, fazer determinadas funções e ele não consegue facilmente. Então, para comer, ele primeiro, né, vai errando, e ao longo do tempo ele vai aprendendo. Para andar, então ele não vai andando, ele vai começando a tentar, né, cai, levanta. A gente vê que a contração muscular ela ainda está muito fácil, muito rígida, justamente porque o plano motor ainda não está ajustado. O cerebelo ele vai tentando fazer esse ajuste e quando ele ajusta, a gente tem a execução correta. E daí em diante, perceba que cada vez mais ele não vai errar, né? Ele vai fazer certinho. Por quê?
Porque o cerebelo, ele também armazena a nossa memória motora. Então, quando ele chega no ajuste, ele armazena a memória motora. Ele vai armazenando aquela memória motora cada vez mais ajustada. Então, a partir do momento em que ele sabe qual o potencial de ação, né, qual o plano motor, que nada mais é do que a intensidade do potencial de ação ele precisa para executar, é preciso para executar aquele movimento de forma adequada, quando o plano de ação, né, quando o plano motor, que é a intensidade do potencial de ação gerada, é aquele movimento pretendido, chega no cerebelo, ele já identifica, através da comparação com a memória motora, se aquela intensidade do potencial de ação está alta demais ou baixa demais. E aí ele corrige. Então, a partir disso, o movimento ele não ocorre mais de forma incorreta. Então, lembra da gente, sei lá, aprendendo a andar de skate. Primeiro a gente cai, a gente não consegue se equilibrar. Por quê? Porque a gente não tem uma memória motora. Então, vai sendo sempre a comparação do pretendido com o realizado. Até que se chegue no ajuste, o cerebelo ele não tem uma memória motora formada. Formou a memória motora, ele já compara com a memória motora e ele vai ajustando. Então, daí para frente se torna mais fácil, porque a comparação é só com a memória motora. Só não. A comparação para o ajuste, né, propriamente dita, é com a memória motora. O movimento realizado é só para dizer assim, bateu, né? E como é que é organizado esse centro motor cerebelar? O cerebelo ele se organiza no vestíbulo cerebelo, que recebe informações do sistema vestibular, do espino cerebelo, que recebe todas as informações sensoriais a partir da medula espinhal, e do cérebro cerebelo, que recebe o plano motor. Então, esse é o que recebe a informação do plano motor, do movimento pretendido. Então, o vestíbulo cerebelo basicamente vai receber, como eu falei, a informação do sistema vestibular, mas também informações visuais. E a partir disso, né, ele vai fazer todo o ajuste necessário, usando essas informações, para interferir sobre movimento postural, sobre movimento de locomoção na região de cabeça e olho. O espinocerebelo, ele trabalha com o corpo, né? O nosso corpo em si. Então, ele recebe informações lá de receptores na musculatura, receptor sensorial muscular, em tendão, na pele, também recebe informação visual, auditiva, do próprio sistema vestibular de forma menos intensa, para fazer esses ajustes motores no nosso corpo. E o cérebro cerebelo, como eu já tinha adiantado, ele recebe toda a questão do plano motor. O plano motor postural, o plano motor de locomoção, né, principalmente, além de informações sensoriais, para fazer também ajustes dos nossos movimentos. Que aí, no caso, é um ajuste direto no plano motor. Como que o cerebelo consegue isso? Então, o cerebelo ele tem 3 tipos diferenciados de células que são responsáveis pelos ajustes da postura e da locomoção, dos planos motores, né? Posturais e de locomoção, que são as células trepadeiro, musgosa e de Purkinje. Quando o plano motor ele é gerado de forma intensa, ou seja, o potencial de ação correspondente ao plano motor ele é muito alto, isso resultaria numa contração muscular exagerada. Então, quando esse plano motor ele chega no cerebelo de forma exagerada, ele ativa uma célula específica do cerebelo, que é a célula de Purkinje. E essa célula, quando ativada, ela gera sob os neurônios motores superiores, no processo, inclusive, da sua sinapse com o inferior, uma sinapse inibitória, um processo inibitório. E com isso, né, ela gera potenciais pré-sinápticos inibitórios. E com isso, ela inibe o plano motor. Ela inibe a contração muscular, que vai ser o produto lá desse plano motor. Em contrapartida, quando o plano motor ele tem uma intensidade muito baixa de potencial de ação, né, que vai resultar numa contração muscular insuficiente para aquela tarefa, as células musgosas e trepadeiras são ativadas e, por sua vez, essas ativam os neurônios motores superiores de forma excitatória, ou seja, ela age nesse processo sináptico, né,
para gerar sobre ele um potencial pós-sináptico excitatório. Então, aquele plano motor inicial, ele é intensificado. A intensidade do potencial de ação ela se torna maior. E aí a gente tem uma contração muscular resultante de forma mais vigorosa. O que patologias cerebelares podem ocasionar? Então, o cerebelo é responsável pela correção dos planos motores, né? Pela nossa memória motora, pelas comparações do que é aprendido com executado para a correção do plano motor. Se ele tem uma lesão, isso é comprometido. Então, o movimento postural e locomoção, ele até ocorre, mas ocorre de forma inadequada. E lembrando que a gente tem áreas do cerebelo, que são vestíbulo cerebelo, cerebelo e espinocerebelo, consequentemente, né, a gente vai ter manifestações cruzadas com outras patologias. Então, por exemplo, se a gente tem lesão no vestíbulo cerebelo, ele não vai ser capaz de captar informação do sistema vestibular e fazer as correções. Então, muitas vezes, a gente pode observar no indivíduo as mesmas manifestações que teria na lesão vestibular, que são nistagmo, inclinação de cabeça, né, por conta da lesão no vestíbulo cerebelo. Mas, em geral, a gente vai ter a normalidade nos movimentos, né, a ausência, por conta da ausência do ajuste, executada pelo cerebelo, e aí, como sinais clínicos, vão ter a marcha de base ampla, porque ele não consegue corrigir, então tem esse distanciamento dos membros, né? Perdão aqui. Ataxia, que é o andar descoordenado, que é bastante observado na lesão cerebelar, dismetria em grau variado, que é a medida inadequada da contração muscular, então a gente tem também o tremor de intenção associado a isso, porque quando o indivíduo tenta fazer alguma coisa, então vou pegar um objeto, ele começa a tremer, porque a gente não tem o plano motor sendo ajustado de forma adequada pelo cerebelo. E aí o indivíduo tem um tremor de intenção. Como eu falei, o nistagmo. E assim a gente finda mais esse momento. Espero que tenha sido útil e esclarecedor.